Ana Thaís Matos faz alerta para o Flamengo após declaração de Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, em relação a Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo. Se liga. Jardim, ele tinha contrato, todo mundo sabe, desse ano de 2026, né? E ele falou comigo que não ia ser mais técnico, que ele não queria ser mais técnico, que ele queria ser gestor e que pediu para tirar a multa do contrato dele. E eu, para ele fazer um bom trabalho, eu tirei e ele chegou e falou, não vou ficar mais, vou embora, que eu tenho que ficar 2 meses lá para resolver o problema pessoal. E assim foi. Então, foi essa, né, que na realidade ele que me deixou, eu sozinho, né, não foi eu não. Então o Jardim é um grande técnico, né, e ele fez um trabalho espetacular aqui no Cruzeiro. Roger, eu sempre falo que o futebol eu tenho que fazer curso, porque é difícil para mim, as verdades não duram 24 horas, né, então é meio complicado. Mas eu torço para ele, que ele tem lá muita sorte lá no Flamengo, nessa nova etapa dele, e nós vamos continuar aqui no Cruzeiro, fazendo o nosso trabalho, e ele lá no Flamengo, que ele tenha uma boa sorte lá no Flamengo. Dar um spoiler, eu acho que aconteceu o que tinha para acontecer nos estaduais, acho que está dentro da minha expectativa, pelo menos o que a gente esperava aí nesse novo calendário, nessa nova forma de enxergar o jogo. Teve um outro assunto também que eu acho que vale aqui no meu destaque inicial, que também a gente vai falar durante o programa, que é o jogo de Minas, não só pela aquela briga horrorosa, né, aquele atestado de macheza absurdo daqueles dois times, logo dos jogadores, né? Exato, dos jogadores, né? Mas me chamou muita atenção a entrevista do Pedrinho, né, o presidente do dono, né, do Cruzeiro, no fechamento ontem. Aliás, excelente entrevista, ela na íntegra, né, ela esclarece muitas coisas, muita forma do Pedrinho enxergar o futebol, né, como ele está se tornando como ele é um dos grandes empresários do Brasil, agora presidente de clube, como ele está entendendo como é que é voraz o mercado do futebol. Mas me chamou muita atenção a forma que ele contou sobre o Leonardo Jardim, agora técnico do Flamengo, a forma como ele sai do Cruzeiro, negociando a multa, né, para ir para Mônaco, para voltar para a cidade dele, falando que tinha problemas para o país, né, onde ele mora, perdão, tinha problemas pessoais, coisas para resolver, e depois a gente entendeu que era uma forma de amarrar o valor da multa e ficar livre, né, para acertar com algum outro time, falando para o presidente do Cruzeiro e falando publicamente que não trabalharia com futebol em outro clube que não fosse aqui no Brasil. E aí eu fico pensando que em algum momento ele pode fazer isso com o Flamengo, ele pode voltar a fazer isso com algum outro clube aqui no futebol brasileiro, mas mais do que isso, não é sobre o lugar que ele foi, é sobre a pessoa que ele é, sobre o personagem que ele é enquanto treinador, esse treinador tão valorizado, e como a gente tem valorizado os treinadores estrangeiros aqui no futebol brasileiro, graças a excelentes trabalhos de compatriotas, né, como o caso do Jorge Jesus, do próprio Abel no Palmeiras. Mas eu fico fazendo um paralelo e longe de mim querer ser Pacheco, porque todo mundo sabe que eu sou zero Pacheco em relação a isso, se fosse o Renato Gaúcho fazendo isso, negociando da forma como foi, né, e até o Pedrinho fala sobre isso, eu fui ingênuo, né, ele também fala isso, eu estou aprendendo e fui ingênuo nessa negociação, ou qualquer outro treinador aqui do futebol brasileiro, como isso não seria um problema muito maior. Então, eu acho que vale a gente olhar com uma lupa um pouco maior o comportamento dos treinadores aqui no futebol brasileiro, sim, porque eles são muito bem remunerados, eles são um papel fundamental da engrenagem do nosso futebol, porque aqui se trabalha muito, né? A gente tem muito pouco tempo de descanso para os jogadores, então o trabalho do treinador é fundamental. Por isso que eles são bem valorizados e recebem o que tem que receber. Agora, eu achei um comportamento muito ruim. Eu acho que deixa uma marca muito negativa e nada faz crer que ele não pode fazer isso com algum outro clube amanhã e deixar aqui o nosso futebol do jeito que ele deixou o Cruzeiro. Cara, a Ana Thaís Matos, ela tá coberta de razão. Uma das poucas vezes que eu concordo com o que ela disse, mas ela tá coberta de razão. Isso aí é de um profissional sem caráter nenhum. Mas o Flamengo também é uma bagunça, a verdade é para ser dita, o Flamengo é uma bagunça. Vide o que fizeram com o Felipe Luiz, né? Então assim, chumbo trocado não dói. Mas diante dessa polêmica toda, será que o Leonardo Jardim foi bem recebido pelo elenco do Flamengo? Será que tá tudo bem com ele? Vamos ver como que ele foi recebido pelo elenco do Flamengo na sua chegada ao clube.
o que eu tenho é a interpretação, enfim, aquilo que o Jardim enxergou quando recebeu o elenco do Flamengo e depois, evidentemente, do título de ontem. Claro que falar em cima da vitória é muito fácil, porque quase sempre as mensagens vão ser positivas, etc. Vão falar que a gente está passando pano, que tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas o Leonardo Jardim, que inicialmente quando chega acreditando que a primeira impressão poderia não ser a melhor, até porque tudo aquilo que aconteceu com o Felipe Luiz teve um desgaste entre os jogadores. E aliás, ontem a entrevista do Léo Ortiz confirma na perfeição que os jogadores, especialmente os jogadores, continuam chateados e incomodados com a forma como foi administrada não só a saída do Felipe, mas a chegada consequentemente do Leonardo Jardim. Mas apesar desse impacto no elenco, o Jardim sentiu que foi muito bem recebido. E ele acreditava que quando chegasse teria um certo distanciamento, que não fosse abraçado logo de cara. E para surpresa dele, e essa foi a expressão que me usaram, para surpresa dele, entre ele e os jogadores, ótimo, espetacular, foi abraçado. Os jogadores entenderam, apesar do curto tempo de trabalho, aquilo que ele queria para o jogo contra o Fluminense. A conversa pós-título também foi positiva. Claro que falta ali ainda muito da intimidade, do entrosamento, de comissão técnica nova e jogadores, mas o clima entre eles muito positivo. Isso até surpreendeu o Leonardo Jardim, como eu disse, repito, acreditava que fosse demorar um pouco mais para conseguir essa confiança dos jogadores. Repito, claro que falar em cima da vitória é muito mais fácil, mas é a interpretação que eu tenho do lado do Leonardo Jardim, de acordo com aquilo que ele viu, sentiu, passou para pessoas próximas e essa mensagem me chegou. Cara, como eu falei, ela tá coberta de razão. O Leonardo Jardim, o que ele fez não tem caráter. Essa é a realidade. Mas, como se trata de Flamengo, cara, Flamengo é uma várzea, né? Essa é a realidade do nosso time hoje. Eu, pessoalmente e sinceramente, achei que com a vinda do BAP na presidência, o Flamengo ia se tornar profissional realmente. E a gente viu que o Flamengo não vai se tornar um clube, uma gestão profissional. Então, chumbo trocado não dói, então tá tudo certo. Que ele chegue, ganhe títulos, como ontem ganhe títulos relevantes para o Flamengo, e o dia que se quiser ir embora, tchau. Entra outro e vai ficar a mesma coisa. Porque no Flamengo é assim, sai técnico, entra técnico, o Flamengo continua ganhando. E isso que importa. Em relação à chegada dele no Flamengo, eles falaram aí, né, que ele foi bem recebido. Ele até achou que seria mal recebido pelo contexto da história, né, do Felipe Luiz. Felipe Luiz saiu, eu também concordo, de uma maneira errada, totalmente errada, né? E aí ele achou que ia encontrar um grupo, e eu também achei isso, que ia encontrar um grupo mais resistente a ele. E não foi o que aconteceu. Ainda mais agora com o título ganho, né? Aí que a coisa vai andar ainda mais. E assim eu espero, né, para que o Flamengo ganhe, para que o Flamengo vence. Tudo é para o Flamengo, não para pessoas, para técnico, para jogador, para dirigente, para presidente. Não, o Flamengo está acima de tudo. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí da declaração da Ana Thaís Matos e como os atletas, os jogadores, o elenco do Flamengo recebeu o Leonardo Jardim. Deixa aquele comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!